Você já se perdeu numa mata? Você sabe o que é azimuth e contra-azimuth? Então vem comigo que eu vou mostrar para você. Olá, meu nome é Rinaldo Matias, do canal Jornada e Propósito, tudo bem? Eu comentei no início do vídeo, você já se perdeu alguma vez numa mata ou numa trilha? Se perdeu, comenta lá para a gente discutir depois do vídeo, tá bom? E aí, com esse comentário, nós do canal Jornada e Propósito sentimos a necessidade de falar um pouco com vocês sobre um assunto muito importante para quem faz trilha. É a navegação, a importância da navegação quando a gente está fazendo uma trilha, independente se for um campo aberto ou se for uma região de mata, como essa aqui. Lá no Pico da Bandeira, com a minha filha, né, usamos aquele aplicativo que nos auxiliou sim a andar naquela trilha específica. Ela baixou o aplicativo, baixou a rota e nós andamos naquele aplicativo. Hoje nós temos também o quê? GPS, que nos ajuda, lógico, é uma tecnologia que nos ajuda muito no deslocamento. Temos o quê? O próprio celular, nós temos relógio, certo? Agora eu falo uma coisa para vocês, e se acabar a bateria? E se acabar o sinal do GPS? Aí complica. Então, nós temos a necessidade do quê? De aprender a trabalhar com uma bússola. Por exemplo, essa bússola aqui é o meu xodó, eu tenho ela há mais de 30 anos. Essa aqui. Existem vários tipos de bússola. Tem um outro tipo de bússola, uma bússola de orientação, mas é para fazer mapa. Ela é específica para mapa. Essa bússola de acrílico, eu falo para vocês, no meu ponto de ver, é o melhor custo-benefício, esse tipo de bússola aqui. Porque você tanto pode tirar azimuth, contra-azimuth, andar com ela é pequenininha, como você pode também trabalhar com mapa. Então ela é mais versátil do que aquela outra que só te dá a direção e o contra-azimuth, entendeu? Então nós temos vários tipos de bússola. Eu tenho essa específica aqui, ó. Essa bússola aqui, ela é específica para quem faz corrida de orientação, né? Os orientistas utilizam muito essa bússola aqui, entenderam? Então tá aqui, ó, diversas bússolas. Então, o que nós vamos fazer hoje? Então vamos direto para a prática, ok? Prática, vamos lá! Vocês utilizam ela presa ou na sua mão, eu gosto mais de usar ela como está aqui na minha mão, ou então você utiliza ela pendurada no pescoço. Por quê? Se acontecer algum fato numa trilha em que você deixa ela cair ao chão, ela vai ficar presa ou no pescoço ou na sua mão. Você vai evitar que perca a sua bússola. Como nós estamos aqui hoje, numa área aqui, ó, uma região que está um pouco fechada, e eu quero ir para frente nessa direção, eu tenho sempre que olhar lá na frente um objeto, uma árvore, algo que tenha lá na frente, que esteja na direção que eu quero caminhar. Vai ser um ponto de referência. Nesse caso específico aqui, eu vou utilizar o quê? Um ponto mais próximo, porque é onde eu posso ver. Se eu tiver num ponto, numa área aberta, em que eu tenho um ponto mais à frente, a quilômetros e quilômetros lá na frente, eu posso me basear nele. Mas como aqui eu não tenho, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro ponto mais próximo. Então eu vou pegar aquela árvore, a segunda árvore em que está fazendo um X lá na frente, com a seta de navegação sempre na direção, na tua frente, na direção do seu corpo, à frente do corpo. Nada de utilizar a bússola virada para um lado, virada para o outro, não. A ponta da seta de navegação, que é a direção que eu vou caminhar, sempre para frente. Então eu aponto a bússola para frente nessa seta. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu pego o limbo móvel dessa bússola e vou girando ele até coincidir o norte do limbo móvel até a ponta do norte da agulha da bússola. Ok? Fazendo isso,
Como é que está aqui? Norte com norte. Então eu vou nessa seta de navegação e vou olhando para ela paralelamente aqui e vou verificar que aquela árvore ali está em 330 graus. Está bem na metade entre 320 e 340 graus. 330 graus. Eu vou caminhando até aquele ponto. Vamos lá? 320, 330 graus, aquelas duas árvores lá na frente. Chegamos na árvore em que nós usamos como nossa baliza e chegamos ali no ângulo de 330 graus. A partir daqui, se eu for seguir, eu vou olhar novamente um ponto de referência lá na frente, em que o meu azimuth esteja a 330 graus e vou marcar o ponto de visada e vou caminhando até ele. Assim sucessivamente. Logicamente que é interessante a gente fazer a contagem de passo duplo. Só que o passo duplo nós vamos falar para vocês no próximo vídeo. E agora? E se eu quero voltar para o mesmo lugar da onde eu vim? E agora? Eu olhando para frente. Eu vim de lá? Eu vim de lá? Então, o que eu tenho que fazer para chegar no mesmo ponto em que eu saí? Então, eu vou calcular o quê? O contra-azimuth. O que é o contra-azimuth? É o ângulo contrário daquele que nós estávamos caminhando. Então, o azimuth, nós vamos no contra-azimuth, é o contrário. E como é que eu vou calcular isso? Se o ângulo for maior que 180 graus, é o que está acontecendo aqui agora, eu vou diminuir de 180, da metade de 360, que é 180. Agora, se o ângulo, se o azimuth fosse menor que 180, o que eu iria fazer? Eu ia pegar o azimuth, que é menor que 180, e iria somar 180 graus. Então eu vou pegar 330 menos 180, vai ser o ângulo que eu tenho que caminhar para chegar até o ponto que eu parti, que é o contra-azimuth. Eu vou registrar aqui, ó, na nossa seta de navegação. Em seguida, da mesma forma, com a bússola na frente do corpo, sem movimentá-la, eu vou virar o corpo agora, ó. Estou virando o corpo. O que vai acontecer? Eu vou coincidir o quê? O norte da agulha com o norte do limbo. Vou olhar à frente, vou marcar um ponto lá na frente, que é aquela árvore lá na frente. Já marquei. E vou caminhando até ela, para chegar no nosso ponto do contra-azimuth. E vamos retornar para a mesma posição que nós estávamos. Vamos lá? Tá aí, chegamos no ponto inicial e utilizamos o azimuth e o contra-azimuth. E agora que você já sabe o que é azimuth e contra-azimuth, que tal fazer uma prática? Vai lá, pratica na próxima trilha, ou então até mesmo em casa, por que não?
E é você que gostou do vídeo, deixa lá o seu like, deixa lá os comentários se você tem alguma dúvida sobre navegação, né? Sobre orientação ou navegação, e talvez uma sugestão até para o próximo vídeo que a gente pode fazer, tá certo? E nós vamos nos encontrar no próximo vídeo do canal Jornada e Propósito. Pois é, se perder faz parte da vida, não é mesmo? Mas a gente não pode esquecer de quem é o verdadeiro guia, porque mesmo quando estivermos perdidos, fora de rota, Deus, Ele nos conduz no destino correto, em direção ao nosso propósito. E a gente se vê no próximo vídeo Jornada e Propósito. Tchau, até mais!